Se o membro criança não se batizasse, não tomava ceia. Mas se ele fosse filho dos obreiros ou membros da IPDA, eles poderiam fazer atividades na igreja. Ou, se estivesse de acordo com a doutrina deles lá, poderia participar. E eu fui membro quando criança porque eu participei da escola dominical. Quando eu tinha, me parece, 9 ou 10 ou 11 anos, dos 9 até os 11 anos. E quem inclusive foi uma das minhas professoras, porque era mais velha que eu, foi a minha prima, chamada Carla, filha de um membro da IPDA, que era outra minha tia, que não era aquela que eu falei no vídeo anterior. Eu coloquei um recorte aí, que foi a primeira a se converter. A outra minha tia chamada Odete, ou Maria Odete. Como a minha tia Maria Odete era membro da IPDA, a filha dela estava na doutrina da IPDA, colocaram ela na época para ser a professora de escola dominical, porque provavelmente ela deveria ter uns 14 ou 15 anos e nós estávamos ali com 9, 10 anos. E eu me recordo, inclusive eu tenho um vídeo no qual eu falo sobre o Espírito Santo, as obras da carne, os frutos do Espírito Santo, e lá está um caderno que a IPDA dava para a escola dominical ou para escolas de aprendizes da palavra. E eu tinha exatamente esse livreto porque eu pertenci nessa época. Inclusive foi nessa época que eu aceitei a Jesus pela primeira vez, provavelmente com 8 ou 9 anos de idade, ou 10 anos. Ou 11 anos, eu não sei precisar. Espera aí, isso é só... Porque teve um outro fato que me fez aceitar Jesus novamente. Foi a virada do ano de 1999 para o ano 2000. Em 98 eu tinha 10 anos, 11, 12. Então provavelmente foi em 97, 98, foi com 10 anos mesmo. Porque eles disseram assim, você só pode participar da escola dominical se você aceitar Jesus. Eu fui lá aceitar. Primeiramente era uma outra professora, que era a esposa de um obreiro, um ex-obreiro, já não era há muito tempo, não foi há muito tempo. E em seguida veio a minha prima ser essa professora. Detalhe que eu não falei, eu mencionei, que eu recordei que a minha mãe falou, logo após eu ter sido praticamente, logo após, não, deu um ano e pouco, de eu ter sido batizado na Igreja Católica, eu fui apresentado na Santíssima IPDA, quando eu tinha provavelmente, já era criança, mas fui apresentado como criança, com 2 anos de idade, 2 anos e pouco. E tem testemunha, a minha própria tia, que foi a primeira a se converter. Então, desde criança, eu vou para essa igreja. Então, eu sou membro dessa igreja desde criança. Aí vem um abobado lá, falar num podcast, coisa que não sabe, dizendo que eu nem era membro. Mandou fax e nem era membro. Não era membro no sentido de não tomar ceia, porque era só aqueles que tinham 18 anos que poderiam se batizar e tomar ceia, mas nessa época eu já estava lá dentro, que já é um outro período, porque divide-se em 3 períodos de minha experiência. Esse período é o terceiro, no qual eu aceito a Jesus pela terceira vez aí na rua, vou congregar lá porque eu tinha aprendido a ir lá, e a minha tia tinha dito, e aprendi desde criança que o correto era aquela igreja. Só que eu tinha 16 para 17 anos, não tinha batismo na minha época para essa idade, simples assim. E eles complicando tudo, dizendo, não, que isso, que não sei aquilo, né? Não tinha batismo para menores de 18 anos, sim, para maiores de 18 anos, eu me converti com 16 para 17, então eu não era membro como adulto. E não sendo membro como adulto, eu não tomava ceia. E quando eu mandei o fax, o primeiro e único fax para o missionário, referente a um erro de um dirigente, eu era membro, vamos dizer assim, adolescente. Eu não era membro adulto porque não tinha idade para batizar. Mas fazia tudo praticamente que poderia fazer dentro da igreja um membro. Ia lá na frente, contava testemunho, cantava hino, às vezes até fazia uma reflexão, lá no momento que eles davam, sempre ali, no intervalo da primeira parte para a segunda parte. Tem alguém aqui para contar um testemunho? Lá ia eu. Tem alguém aqui para cantar um corinho? Lá ia eu. Tem alguém aqui para fazer uma reflexão bíblica, ou ler um versículo bíblico? Lá ia eu. Se eu não fosse membro, eu não ia ali. Ora,